Na aula anterior, você aprendeu a instalar o pacote Office da Microsoft. Nós instalamos o Office 365 e hoje nós vamos começar a trabalhar com o Microsoft Word. O Microsoft Word ele é um editor de texto feito pela empresa Microsoft e para ser usados nos sistemas operacionais Windows. Portanto, ele é um processador de textos do pacote Office e cuja finalidade dele é ajudar-nos a trabalhar de maneira mais eficiente, tanto na elaboração de documentos simples, textos simples, quanto também naqueles que exigem uma editoração mais elaborada. Então, nós temos várias configurações que a gente pode fazer em um texto, a fim de nos ajudar aí e nos auxiliar no nosso dia a dia. Depois de instalado o pacote Office, para a gente abrir o Microsoft Word, basta que viemos aqui no Iniciar, dê um clique no Iniciar, e você pode procurá-lo dentre os softwares já instalados no seu computador. Então, vamos lá, vim aqui no Word, vou abrir o Word, vem em documento branco, a gente tem vários documentos aqui também, né, que já foram usados, já foram feitos, mas nós vamos então abrir um documento em branco, a fim de que possamos então trabalhar aí com o Microsoft Word. Nós temos aqui a interface gráfica do editor de texto Microsoft Word. Aqui em cima nós temos a barra de títulos. Então aqui nós temos o documento 1, que significa que nós abrimos um arquivo agora. Tá? Então quando a gente não salva, ele fica como documento 1. Após salvar, nós vamos ver que aqui aparecerá o nome do arquivo salvado. Nessa parte esquerda, nós temos aqui a barra de acesso rápido, da qual vai permitir acesso a alguns comandos mais rapidamente, como, por exemplo, salvar, que é esse disquetinho aqui. Além disso, aqui na guia de acesso rápido, nós temos também o Ubuntu e o Redo. Então, por exemplo, vamos supor que eu digite um texto aqui e eu quero desfazer, né? Eu quero desfazer essa digitação. Então, eu posso vir aqui e desfiz a minha última ação. Ou eu venho aqui e refaço a minha última ação. Portanto, aqui ficará nessa lista todas as ações que eu fiz no meu documento. Nós temos aqui também a guia de estilos, quando formos criar aí os nossos estilos, os nossos títulos, né, para os nossos documentos, a gente vai ver isso mais para frente, então pode usar por aqui ou por aqui. E aqui ao lado, nós vamos personalizar essa barra de ferramentas de acesso rápido. Então, o que eu gosto de fazer nesse caso? Né? Eu gosto de deixar o salvar, que é esse salvar automaticamente, ele já vai salvando, se eu quiser, automático, né? Então, eu posso estar salvando no OneDrive, por exemplo. Se eu vier aqui, ó, ele vai pedir para eu escolher onde que eu quero salvar. Então, eu posso salvar na nuvem, não preciso ficar me preocupando, ele vai salvando automaticamente para mim. Ou, se não, se eu não deixar ativo aqui, eu venho no disquetinho e vou estar salvando o meu arquivo também, né? Só que daí eu tenho que fazer de forma manual. Aqui ao lado nós temos, então, portanto, né, o salvar automaticamente. Nós temos aqui também o salvar, que é o disquetinho, que eu deixei ali já ativo. Tudo que eu uso com mais frequência, eu deixo aqui para acesso mais rápido. Eu deixei visualizar impressão e imprimir. Quando eu for imprimir algum documento, então eu utilizo essa opção. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Vamos supor que eu vou imprimir isso aqui. Então, se eu vier aqui, é possível de eu ver o meu documento antes de imprimir. E também configurar a impressora de acordo com o desejado para estar imprimindo. Vou voltar aqui, vim aqui. Deixo também o undo, que é aqui o desfazer, o redo, que é o refazer, e o restante eu não deixo não, tá? Eu só deixo mais o salvar
automaticamente, o salvar normal, visualizar impressão e imprimir, o undo e redo. É o que eu mais uso aqui como acesso rápido, na barra de acesso rápido. Bom, aqui nós temos também a aba de menus, também chamada de barra de menus. E essa barra de menus do Microsoft Office está organizada em abas, como eu falei. E é também chamada de guias principais. Então aqui eu tenho essas abas, que são as nossas guias principais. Ela está organizada em funções e categorias, como por exemplo aqui a gente tem arquivo, nós temos aí a página inicial, nós temos o inserir, temos o design, temos o layout da página, né, onde a gente vai configurar as nossas páginas, tem referências quando a gente for criar um sumário, aí a gente vai usar o estilo com os títulos. Nós temos a correspondência, onde a gente pode estar fazendo uma mala direta, automática. Tem a guia de revisão, onde a gente vai estar dando uma revisada no nosso texto. Tem até a opção aqui de ler em voz alta. É bem interessante usar esse editor de texto. E temos também a guia exibir, onde também temos aí algumas coisas que a gente pode estar trabalhando no modo de exibição. Ou seja, a gente pode fazer com que essa página aqui ela seja exibida de uma forma, né? Ou que a gente possa estar escolhendo leitura rápida, foco, zoom. Então tem várias coisas que a gente pode fazer na interface gráfica aí do Microsoft Word. Então cada guia dessa ela possui subcategorias. Quais são essas subcategorias? Por exemplo, aqui na página inicial, né? Eu tenho aqui ó, as subcategorias. Então, se eu clicar aqui, você vai ver que tem as subcategorias. Então, cada menu desse, existe aí as suas subcategorias, também chamada de grupo de ferramentas. Então, a gente vai explorar um pouco essas subcategorias mais para frente. Aqui ao lado, nós temos a barra de rolagem, onde podemos movimentar a tela para fazer a leitura da área de texto, que é essa área aqui. Essa é a área onde nossos textos vão ficar. Então, se você verificar aqui, ó, a gente está na página 1 de 1. Então, só tem uma página. Olha. Já o ponto de inserção, onde está piscando aqui, o que vai acontecer, né? Ele vai indicar o local onde são inseridos os caracteres. O que são caracteres? São os nossos conjuntos de letras. Então, toda vez que eu adiciono um texto aqui, é um conjunto de caracteres. E toda vez que estiver piscando aqui, significa, então, que ele está já em ponto de inserção de texto. Além de inserção do textos, a gente também pode inserir figuras, tabelas, colunas. Então, a gente pode fazer várias coisas aqui interessantes no editor de texto Word. Nós temos também aqui a barra de status. Nessa barra nós encontramos, né, e podemos visualizar algumas informações do texto. Por exemplo, aqui, ó, página 1, que é a página atual, de quantas páginas eu tenho. É possível também regular o zoom da página, entre outras opções. Então, dá para fazer um monte de coisas aqui nessa barra de status. Então, aqui, ó, eu posso colocar foco. Então, dei o foco aqui no meu documento. Para voltar, a gente aperta a tecla ESC, a primeira tecla do teclado. Nós temos aqui, ó, o modo de leitura, que é o modo para ler o texto, né? Então, se eu tivesse um texto grande, eu poderia vir aqui e estar lendo esse texto. Vou voltar no ESC novamente. Aqui nós temos o layout de impressão, que é esse layout que eu gosto de trabalhar, porque dá para ver as guias, as réguas, onde começa o texto, onde termina, né? Então, a gente tem as margens aqui também. E, além disso, né, nós temos o layout web. O que esse layout web vai fazer? Ele vai mostrar como se a gente estivesse vendo um documento pela internet, tá? Então, a gente também pode trabalhar com layout web.
ele tira todas essas guias que nós temos nas laterais e fica só essa guia, essa régua de cima aqui. Mas a gente vai trabalhar então com esse modo aqui, que é o layout de impressão, que é o modo mais utilizado para estar configurando os nossos documentos. Aqui embaixo também a gente pode dar zoom. Zoom é ampliar. Então aqui, ó, estou ampliando. Vamos supor então que eu escreva aqui, ó, eu estou ampliando só a minha área de texto, ok? Se eu vier aqui, ó, e verificar para imprimir, vai ver que está normal. Então eu só estou ampliando a minha área de texto para que fique mais visível. Ou eu posso voltar aqui para estar reduzindo. Reduzir. 100% é o padrão. Vamos ver aqui a nossa guia arquivo. Essa guia arquivo, o que vai acontecer, né? Nós vamos, através dela, poder criar novos documentos. Então, se eu clicar aqui, eu crio um novo documento. Escolho o documento em branco. Posso aqui abrir documentos já existentes. Então, eu tenho uma lista de documentos, eu venho aqui em procurar. E procuro, né, no meu dispositivo de armazenamento, onde está aquele documento que eu quero abrir. Então, vamos supor que eu vou abrir aqui um documento qualquer. Então, selecionei, venho em abrir, e ele vai abrir o documento. Fechar aqui no X. Nós podemos também salvar como, imprimir, podemos também compartilhar com outras pessoas o que a gente fez, exportar, transformar e fechar essa parte aqui, né? Fechar o Microsoft Word. Então essas partes a gente vai aprendendo aí conforme a gente for trabalhando com o Microsoft Word. Recapitulando então, ao abrirmos o Word, nós vamos lá na barra de menus e aí a gente vai achar aqui o aplicativo Word. Clico nele para abrir. Quando eu faço isso, né, ao abrirmos o Word, automaticamente, né, o programa ele já exibe um novo documento chamado documento em branco, que é esse aqui, que não está salvo no computador. E a qualquer hora nós podemos criar esse novo documento em branco, utilizando, então, portanto, né, o menu Arquivo, Novo, Documento em branco. É sempre importante, né, a primeira coisa que fizermos antes de estar trabalhando aí no Word é salvar um documento também. Então, nós vamos aprender a salvar o documento. A partir do momento que eu abrir um novo documento, já está na hora de eu estar salvando este documento e depois eu vou atualizando conforme eu vou usando, né? Vou salvando novamente a cada parágrafo, eu vou atualizando aqui a parte de salvamento. Então, eu abri um novo documento, lá na barra de títulos, documento 1, e agora é a hora da gente salvar esse documento. Então, essa parte de salvar um documento, ela significa guardar em um arquivo no computador para uma posterior abertura ou edição. Então, ele vai ficar guardado lá, armazenado lá para uma posterior consulta e edição também. Bom, além disso é importante, né, salvar o documento durante sua edição para evitar transtornos como uma eventual falta de energia elétrica. Se der falta de energia elétrica, a gente perde todos os nossos trabalhos. Por quê? Porque eles ficam armazenados numa memória chamada RAM, e essa memória é volátil, ou seja, os dados se perdem, né, se não forem energizados. Então, a gente precisa estar salvando num dispositivo de armazenamento para que não ocorra, né, essa perca desses arquivos. Então, para salvarmos um arquivo, ou eu venho aqui nesse salvar, ou eu dou um Ctrl B, ou eu venho em arquivo, salvar. Quando eu clico em salvar, eu tenho essas opções para estar salvando. Então, eu posso salvar no OneDrive, que é a nossa
nuvem, os armazenamentos ficam todos na internet. Posso também armazenar aqui neste computador, neste PC, ou um local de rede, quando a gente trabalha com redes locais, ou eu posso também procurar o local onde que eu quero guardar esses arquivos. Então, no caso, eu posso vir ou em este PC ou procurar. Vou em procurar. Vai abrir uma janela. E essa janela aqui, o que vai acontecer, né? Nós trabalhamos no Windows com sistema de pastas e arquivos. O que são as pastas? As pastas, ela tem esse formato aqui com o ícone amarelo. E dentro dela é onde que eu armazeno automaticamente as nossas subpastas e os nossos arquivos também. Então, a partir do momento que eu, né, tenho essas pastas que tem esse símbolo amarelo em volta, eu posso, dentro dessas pastas, estar armazenando os meus documentos. Isso funciona para todos os softwares aplicativos. Então, aqui eu vou na área de trabalho. O que é a área de trabalho? A área de trabalho é essa área que fica por trás aqui do meu documento Word, tá? E é a área onde contém os nossos ícones, os nossos acessos. Então, só para exemplificar, eu vou salvar aqui na área de trabalho. Vou criar uma nova pasta. O interessante é sempre estarmos armazenando em pastas os nossos arquivos, por quê? Para que haja uma organização. O nosso HD, o nosso dispositivo de armazenamento HD, ou pendrive, ou HD externo, eles contêm aí, às vezes, um grande espaço de armazenamento. E se você for colocando os arquivos aleatórios ali, vai ficar uma bagunça. Então, eu indico que organize por pastas, tá? Então, para criar uma pasta, ó, eu venho em nova pasta, coloco o nome para a pasta, coloco um nome sugestivo, dou 2 cliques para entrar nela, e aqui eu vou colocar o nome para o meu arquivo. Também um nome sugestivo, por exemplo, primeira aula. Perceba o seguinte aqui embaixo, ó, tipo documento do Word. O que significa isso? Quando eu salvar, ele vai vir com uma extensão chamada docx. O que significa essa extensão? A extensão é como se fosse o sobrenome do arquivo, é onde este arquivo vai ser aberto. Em que aplicativo ele vai ser aberto? Então, essa extensão é chamada, né, de apelido ou sobrenome aí do nosso arquivo e significa, né, aonde é que este arquivo vai ser aberto. A gente não vê aqui, né, mas se visualizarmos, ele apareceria aqui, ó, docx. Então, depois do ponto aqui, ó, essa extensão significa aonde este arquivo vai ser aberto, tá? Então, para cada aplicativo, por exemplo, o Excel ele é XLS, o PowerPoint PPTX, arquivos executáveis, aqueles arquivos de jogos que a gente só executa, é .exe. Então, nós temos aí essas opções, tá? De extensões de arquivo e significa onde este arquivo vai ser aberto. Então, coloquei o nome para o meu arquivo, já deixei ele bonitinho na pasta, onde que eu quero deixar, e venho em salvar. Perceba que aqui, olha só que interessante, ó, ele está na minha área de trabalho. A minha área de trabalho é essa parte aqui, onde eu trabalho. Então, ele já está aqui, se eu der 2 cliques nele, o que vai acontecer? Ó, vai aparecer exatamente o arquivo que eu salvei. Olha lá, o nome dele, aqui que tipo que ele é, o tamanho dele, a data que também foi modificado. Então, essa parte aqui é a parte onde eu salvei este meu arquivo e ele é com a extensão docx para poder ser aberto, então, nos arquivos, como arquivo do Microsoft Word. Vou voltar aqui, vou lá no Word novamente, cliquei aqui. Quando eu salvo o arquivo pela primeira vez, ele vem para cá, aqui em cima, e fica com o nome dele
que eu dei, ó, o nome do arquivo, ó, primeira aula. Anteriormente chamava documento 1, agora lá ele chama primeira aula e está dizendo, ó, que está salvo. Então, quaisquer informações que eu for adicionando aqui, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir salvando. Vamos supor aqui que eu mexi aqui bonitinho, formatei, né, fiz algumas configurações. Então, vá salvando aqui, ó, no salvar. Por isso que eu deixo esse acesso rápido aqui para ir salvando, tá? Ou se não, vem em arquivo, salvar. Bom, se vocês perceberam, né, eu tenho a opção de salvar, olha só, e salvar como? Qual que é a diferença entre os dois, vocês sabem? Bom, o salvar é quando eu salvo pela primeira vez. O salvar como é se eu fosse salvar este mesmo arquivo em um outro local de armazenamento ou com outro nome, eu também poderia. Então, por exemplo, ó, vou salvar lá naquela pasta, olha lá, ó, na pasta área de trabalho, operação e configuração de aplicativos, OCA, primeira aula, que é o nome do arquivo. Vou salvar ele aqui, ó, com 1.1, só para vocês verem. Salvei. Então, é o mesmo arquivo, eu salvei ele, ó, com outro nome, tá? Cuidado para não ter redundâncias de arquivo. Se você não tiver necessidade de salvar ele 2 vezes, não tem porquê, né? A não ser que você queira reformular este arquivo, trocar algumas configurações e deixar o arquivo original. Aí sim, eu faço esse procedimento, senão não. Então, a diferença entre arquivo em salvar e salvar como é isso aí, o salvar pela primeira vez e salvar como é se eu fosse salvar em um outro dispositivo ou deixaria o original e alteraria só o arquivo do destino. Então, eu tenho essa opção aí para fazer isso. Importante também, depois que nós fizermos todas as operações que a gente tem que fazer aqui, as configurações do nosso texto, né, no nosso documento, ou a gente imprime ele ou só deixa salvo no computador. Para imprimir, nós temos a opção de vir aqui, como eu já expliquei, ó, eu deixo visualizar impressão e imprimir, então eu clico aqui, ó, nesse ícone, e aí eu vou visualizar se está tudo certo, está tudo bonitinho, e aqui eu escolho a impressora que eu quero imprimir, ela tem que estar devidamente instalada no computador, para eu poder estar achando aqui. Aqui eu tenho a opção de imprimir todas as páginas, então se eu tiver mais que uma página, aqui embaixo ó, mostra as páginas. Se eu tiver mais que uma página, eu posso estar imprimindo todas as páginas ou só a página que eu quero. Então aqui eu tenho essas opções, ó, ou a página atual, ou uma impressão personalizada, né, onde eu posso aqui colocar as páginas que eu quero. Então é tudo intuitivo. Se eu for olhando e verificando o que ele faz, é tudo intuitivo, né? Não tem como errar. Aqui imprimir apenas um lado, quando a gente usa impressoras que imprimem de 2 lados, né? Eu tenho a opção de imprimir de um lado só ou dos 2 lados. Aqui são configurações da impressora. Opção de retrato, que é essa opção em pé, ou a opção de paisagem, que é a opção deitada, né? A folha de sulfite ou em pé, que é retrato, ou deitada na horizontal, que é paisagem. Aqui nós temos as opções de folhas, que a gente vai ver depois também, como vai configurar essa página aqui. Essas partes aqui a gente não mexe quase, né? A gente faz isso na configuração do próprio documento. O que a gente vai fazer mais aqui é imprimir, né, todas as páginas ou as páginas que a gente selecionou, ok? E aqui a gente seleciona a impressora da qual a gente vai estar imprimindo. Então, para imprimir seus documentos é bem simples. Basta que você clique no menu Arquivo, vá em Imprimir e selecione as opções desejadas para imprimir. Para inserir textos, nós precisamos conhecer o teclado, porque para digitar qualquer texto a gente usa o teclado do computador e existe várias combinações de teclas das quais produzem acentuações, uso de caracteres especiais. Então nós precisamos aí
conhecer como é que dá essa acentuação para que a gente possa fazer o bom uso aí dos nossos textos. Então vamos lá. Eu vou começar falando primeiro sobre algumas funções das teclas que já foram passadas, né? Mas a gente vai estar relembrando aqui para fixar mais na mente de vocês. Bem, a primeira tecla que eu vou falar vai ser sobre essa aqui, a Shift, né? Ela fica logo abaixo do Caps Lock. Bem, a Shift, ela tem algumas funções específicas, ou seja, ela quando pressionada em conjunto com uma outra tecla, ela altera a configuração. Como assim? Muitos autores, muitos professores costumam dizer que a tecla Shift faz com que a letra minúscula fique maiúscula. Mas isso é muito relativo. Ela faz isso realmente. Só que ela inverte a situação. Ou seja, se o Caps Lock, que é esse aqui, estiver ativo, e eu pressionando o Shift, a letra que era maiúscula, já que estava configurado para maiúscula, através da ativação do Caps Lock, ela inverte e passa a ficar minúscula. Então, é sempre bom vocês observarem isso, verificar se o Caps Lock está ativo ou não. Certo? Se vocês fizerem o correto, ele nunca está ativo. A não ser que vocês forem digitar um texto grande, todo em letra maiúscula, ou caixa alta, né? Aí vocês ativam ele. Que aí vai facilitar a digitação, vai sair toda a frase, todo o título em letra maiúscula. Mas, como regra geral, o ideal é ele estar sempre desativado. Certo? Então, voltando ao Shift, um exemplo. Se eu quero digitar, por exemplo, uma palavra própria, vamos supor aqui Oswaldo, o meu Caps Lock está desativado, certo? Eu vou digitar Oswaldo, viu que eu desativei o Caps Lock, ele não está mais aceso. Então eu seguro o Shift, certo? Aí aperto o O, aí agora eu solto o Shift. Por quê? Quando eu solto, vocês reparem que quando eu estava segurando, todas as letras ficaram maiúsculas. E ele aparece branquinho aqui, ó. Por quê? Porque eu ainda estou pressionando ele, certo? No momento que eu solto, ele retorna à posição de minúsculo. Agora vocês estão vendo que todas as letras estão em minúscula, certo? Agora eu vou escrever o restante, Oswaldo, certo? Então, agora, se eu tivesse que escrever uma palavra onde eu precisasse usar um exemplo, vocês verifiquem que em cima dos números, das teclas, onde tem os números aqui, onde eu estou passeando com o meu mouse, existem outros caracteres, certo? No caso aqui do 2, em cima do 2 eu tenho o Azinho do arroba, né? Aquele sinalzinho do arroba que a gente costuma usar muito em e-mail. Aqui em cima do 5, por exemplo, eu tenho o símbolo da porcentagem, certo? Então, como que eu vou fazer com que essas funções, com esses caracteres, ele funcione? Apertando a tecla Shift também. Ou seja, eu preciso segurar o Shift e pressionar essa tecla que tem o caracteres na parte superior dela. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui do arroba, que está no número 2. Eu vou segurar o Shift, segurei o Shift. Reparem que o Shift ficou ativado dos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Mas no teclado de vocês, isso não vai acontecer, ele não vai aparecer nenhuma luzinha que ele esteja aceso, não, tá? Ele apenas, como eu estou usando um teclado virtual, aí ele aparece para vocês aceso, com um fundo branco.
mas quando vocês estiverem utilizando o teclado de vocês pressionando o Shift, ele não vai aparecer indicação nenhuma que o Shift está pressionado. A única certeza que você vai ter é você se certificando que o seu dedo está realmente pressionando a tecla Shift até o fim. Então, nesse momento, eu estou segurando ela está aqui presa. Então, eu vou apertar aqui o número 2, onde tem o arroba em cima. Vocês reparem que o arroba aqui no teclado virtual, ele já ficou até acesozinho, já ficou mais aceso. Mas lembrando que no teclado normal de vocês isso não vai acontecer, certo? Eu continuo com o Shift pressionado e agora eu vou apertar em cima do número 2. Pronto, apertei. Então, saiu lá em cima arroba, certo? Agora eu vou apertar em cima do número 5, onde tem um sinal de porcentagem. O que eu vou fazer? Vou pressionar a tecla Shift novamente, que éessazinha aqui. Ó, repare que quando eu pressionar, ela vai ficar branca, dos dois lados. Ó. Pressionei ela está presa, meu dedo continua preso aqui, não soltei ainda. Agora eu vou apertar aqui em cima do número 5, onde tem um sinal de porcentagem. Aí agora apertei a tecla, pronto, apareceu a porcentagem. Então o Shift, ele tem essa função. Ele funciona tanto para inverter a ordem, vamos supor, eu estou aqui, ele está configurado, conforme vocês estão vendo aqui, com as teclas normal, ou seja, todas minúsculas. O Caps Lock não está ativo. Então, se eu quiser botar o A maiúsculo, eu preciso pressionar o Shift, ó, vocês reparam que ele acendeu, e vou apertar o A aqui, ó. Pronto, aí ele saiu maiúsculo. Agora, se for o contrário, se o Caps Lock estiver ativo, igual nessa situação aqui que vocês estão vendo, com fundo branco, e no teclado de vocês, ele vai acender uma luzinha lá, aquela segunda luzinha do lado direito, na parte superior do teclado. Aquela segunda luzinha vai estar acesa. Então, vai acender aquela luzinha e vocês vão ter certeza que o Caps Lock está ativo, certo? Então, como eu estou agora configurado, todas as teclas estão configuradas para maiúsculo, que o Caps Lock com esse fundo branco aqui está ativo, e no teclado de vocês estão vendo agora que a luzinha, a segunda luzinha lá do lado direito, ela está acesa. Se eu for apertar o Shift agora, para apertar o A, eu vou fazer esse procedimento agora. Segurei o Shift e agora eu vou apertar a tecla A. Ó, repare que o A ficou minúsculo. Por quê? Porque o meu Caps Lock ele estava ativo. Ele estava com as teclas todas configuradas para maiúscula. Então, se eu segurei o Shift, o que o Shift faz? Ele inverte a configuração. Então, esse conceito de que a tecla Shift serve apenas para fazer com que uma letra minúscula fique maiúscula, ele não está completo, porque ele faz as duas funções. Ele tanto inverte a tecla de minúscula para maiúscula, quanto de maiúscula para minúscula. Correto? Então, o Caps Lock, a gente já falou aqui, que quando ele está ativo, todas as letras vão sair maiúscula, né? Quer ver? Vamos escrever aqui, João. João. Então, o Caps Lock está ativo, todas as letras saíram em maiúscula. Se o Caps Lock está desativado, ou seja, aquela segunda luzinha da esquerda para a direita do teclado de vocês, fica na parte superior do teclado de vocês. Se a segunda luzinha estiver apagada, todos os caracteres que vocês digitarem vão sair em minúsculo. Então, se eu escrever João agora, vai sair tudo João em minúsculo. Ok? Ok. Agora a gente vai falar de outras teclas.
Vou dar um exemplo para vocês aqui que acontece muito. Vocês de repente estão digitando alguma coisa, estão mexendo no computador e sem querer querendo, né? Vamos dizer assim, apertam uma certa tecla e entra alguma janela no meio do que vocês estão fazendo. Isso aí é muito comum acontecer com vocês, certo? Digamos que a gente está trabalhando aqui só com a tela do WordPad, aí vocês apertam aqui, aí surge uma outra janela aqui, igual a essa que está aparecendo aqui. Aí vocês ficam assim, professor, o WordPad sumiu, onde que ele está, onde foi parar? Mas vocês reparam que, na verdade, ele não sumiu. Ele foi colocado nessa barra de tarefas aqui embaixo. Olha aqui, onde o meu mouse está mexendo aqui embaixo. Ó. Ele está aqui. Se eu clicar nele, ele volta. Mas, como essa tela que abriu aqui, ela não precisaria ser aberta, basta eu clicar lá naquele xizinho lá e fechar ela, que volta aonde eu estava anteriormente, correto? Certo. Agora a gente vai falar de uma outra tecla. Essa tecla aqui, ó, na parte de cima, tem um Enter, ela costuma ficar logo acima, que é o Backspace. Muita gente questiona às vezes, que o meu notebook é diferente, que o meu teclado é diferente. Vocês têm que procurar gravar o desenho das teclas, certo? Porque se vocês gravarem o desenho delas, o símbolo delas, vocês vão ver que em qualquer teclado vai ser a mesma coisa, vai ter o mesmo formato praticamente. Então não vai ser difícil vocês gravarem aonde está, certo? Repare que o Enter é uma tecla que ela é assim, ele tem esse formato, melhor dizendo. E o Backspace, ele sempre tem esse formato, que é uma setinha virada para a esquerda. Essa aqui tem até, do teclado virtual aqui meu, ele tem até um xizinho bem no meio da setinha, que está indicando que apaga para a esquerda. Então, o Backspace, ele sempre apaga para a esquerda, da posição do cursor. Ou seja, o cursor é o local aonde eu parei no texto. Ou seja, qualquer atividade que eu for fazer, dentro de um editor de texto, eu sempre tenho que observar a posição do meu cursor. Nesse momento, ele está piscando aqui, bem ao lado da letra O. Ou seja, se eu tiver que escrever alguma coisa ali ao lado de João, obviamente que eu vou ter que dar um espaço. Senão vai ser eu botar ali do lado Maria. Ó, Maria. Ficou João, Maria, tudo junto, sem espaço. Certo? Então, eu teria que usar espaço. Mas a gente vai falar da tecla espaço um pouco mais adiante. Então, a gente está falando aqui ainda do Backspace, que é essa teclazinha aqui, onde vocês estão vendo o meu mouse aqui embaixo agora, se mexendo aqui no teclado virtual. Então, repare que o meu cursor está piscando ali depois do A. Se ele está piscando ali depois do A, cada vez que eu pressiono a tecla Backspace, que é essa aqui, com a setinha voltada para a esquerda, ele vai apagando para a esquerda. Ó, eu pressionei uma vez, ela apagou o A. Vou pressionar de novo, ó, ele apagou o I. Pressionei de novo, apagou o R. Pressionou de novo, apagou o A. Pressionei de novo, apagou o M. Certo? Então, ele faz ele vai apagando sempre para a esquerda. Professor, eu botei aquele arroba ali, mas ele não era para estar ali. Ele saiu errado. Como é que eu apago ele? Bem, se o Backspace, que é esse botão aqui, apaga para a esquerda, obviamente, para ele apagar esse arroba, eu tenho que clicar aqui, ó. Lembre que o meu mouse continua aqui mexendo aqui, ó. Tá vendo o meu mouse aqui? Está entre o arroba e a porcentagem, bem aqui no meio, ó. Aqui é a posição que o meu cursor está
a última coisa que eu fiz, ele está parado aqui, ó, que é esse pauzinho preto assim, é um pouco mais grosso. Agora, se o meu cursor, eu ainda posso comandar aonde eu quero que o meu mouse, melhor dizendo, eu ainda posso dar o comando da onde que eu quero que o cursor pisque. Então, se eu quero que o meu cursor pisque aqui, aonde eu estou mexendo aqui, ó, eu boto ele aqui, ó, bem aqui no meio, entre o A e o porcentagem, e clico com o botão do mouse. Ó, cliquei, pronto, o meu cursor passou para lá. Agora é só apertar o backspace que eu vou apagar, certo? Então vocês... Agora eu quero voltar para lá depois de casa, porque eu vou digitar mais alguma coisa depois da palavra casa. Gente, eu boto o cursor, eu boto o meu mouse aqui, ó, do lado da casa, ó, ele aqui, ó, eu mexendo com ele aqui. Quando ele está dentro de um editor de texto, ele aparece como um pauzinho fininho. Tá vendo? Ele mexendo aqui, embaixo, do lado da palavra A de casa. Então, isso aqui é o meu mouse. Lá em cima é o cursor, que está piscando. Então, quando eu boto aqui, ó, eu clico aqui, ó, cliquei. O meu cursor passa a piscar aqui. Aí, obviamente, se eu tiver que digitar uma outra coisa aqui depois da palavra casa, eu vou ter que dar um espaço, certo? Ok. Agora, a gente vai falar sobre o botão Delete. O botão Delete, ou Del, aqui nesse teclado virtual, ele aparece aqui embaixo, certo? Gente, mas vocês conseguem identificar eles aí esse botão Delete aí no teclado de vocês. Ele costuma ficar bem em cima, na parte superior esquerda. Obviamente que alguns teclados diferem um dos outros, mas não é difícil localizar. E normalmente ele está escrito ou Delete ou Del, tá? Um botãozinho que vocês vão usar muito. Então, a diferença do botão Delete para o Backspace, que o Backspace foi esse que eu mostrei aqui, é que o Delete apaga para a direita. Ou seja, no meu caso, o Delete está aqui embaixo, olha, onde está a minha setinha branca, bem aqui embaixo, mexendo aqui em cima do botão Del. Conforme eu falei antes, tanto Del como Delete é a mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero apagar aquela palavra João, que saiu toda em minúscula. Não a João maiúscula, mas a João toda em minúscula. Bem, se eu digo que o botão Delete apaga da esquerda para a direita, ou seja, ao contrário do Backspace, o Backspace apaga da esquerda para a direita. O Delete, ou Del, ele faz o contrário. Deixa eu voltar aqui, que apareceu uma coisa indevida aqui. O Delete, ou Del, faz o contrário. Ele apaga daqui para cá. Como assim? Eu quero apagar esse João aqui. Vamos supor, o meu cursor está piscando aqui. Eu quero apagar esse João. Se eu clicar aqui, ó, antes desse J aqui, ó, meu mouse está mexendo ali, antes do J. Ó. Se eu clicar aqui, eu vou poder usar o Del de Delete. Ó. Eu vou clicar no Del. Ó. Ele vai apagando letra a letra, certo? Agora, vocês lembram que aquela setinha azul lá em cima, ó, onde eu estou botando meu mouse lá em cima, aquela setinha azul bem do lado daquele disquetezinho lá em cima, que está mexendo agora, ó. Ele desfaz as nossas ações anteriores. Então, eu vou clicar nele, ó, uma vez, duas, três, 4 vezes. O que aconteceu? Ele voltou com a palavra João. Então, gente, existem 2 formas de apagar a palavra João. Ou eu clico aqui, depois do O, e uso a tecla Backspace, porque já que ela apaga para a esquerda, certo? Ou então, eu clico aqui, antes da palavra João, e aperto o Del, que ele apaga da esquerda para a direita. Ó. Ok? Nenhuma dúvida? Vou falar uma coisa
legal, é para vocês. Aquela situação da gente inserir uma linha. Vamos supor, eu estou ali, meu cursor está piscando ali em cima, no João. Aí, logo abaixo, tá vendo? Como eu aperto aquelas setinhas, as setinhas que eu estou apertando são essas aqui, ó. Elas movimentam o cursor também, ó, para cima, para baixo, para lá, para cá, tá vendo? As setinhas também movimentam o cursor. Elas servem para isso. Se eu clicar nessa aqui de cima, ele vai subindo, ó. Se eu clicar nessa aqui de baixo, ele vai descendo, certo? Então, eu estou aqui na palavra João. Só que, o que acontece? Eu estou quero inserir mais uma linha entre João e casa. Porque eu não tenho mais uma linha. De João, a próxima linha já vem escrito casa. O que eu faço? Eu aperto o Enter. Reparem que a palavra casa subiu, ou melhor dizendo, ela desceu, certo? Deixa eu voltar aqui, eu botei numa visualização menor para a gente conseguir enxergar as duas linhas. Então, eu estou aqui na palavra João, está aqui piscando. Quando eu dou o Enter, a casa desce. Por quê? Como se o Enter ele não faz com que o cursor vá para a linha de baixo, só que ele, se tiver alguma coisa escrita, ele empurra o que está escrito para outra linha mais abaixo. Deixa eu retornar. Eu estou aqui em João. Estou aqui. Está aqui piscando. Se eu estiver aqui, ó, nessa posição, se o meu cursor estiver aqui nessa posição, e eu teclar o Enter, que é essa tecla aqui, todo mundo sabe qual é, o Enter, né? Se eu apertar o Enter, o João desce. Ó. Apertei o Enter. Então, vou retornar lá em cima desfaz. Ó, pronto. Então, vocês têm que saber o que vocês vão fazer. Ou seja, se eu quero digitar uma linha depois de João embaixo, e a palavra casa está logo lá embaixo, eu posso fazer de duas formas. Ou eu boto o cursor aqui e teclo Enter, ó. Isso seria uma forma de fazer. A outra forma seria botando o cursor aqui mesmo, antes do C, ó. Ele está aqui piscando dentro do C. Se eu der Enter, eu não falei que o Enter empurra tudo para baixo? Então, eu vou apertar o Enter, ó. Ele vai empurrar a palavra casa para baixo. E vai criar a linha aqui para mim, que eu gostaria de digitar. Vamos supor lá, Maria. Vou botar tudo em letra minúscula mesmo. É só exemplo que eu estou dando. A gente sabe que nome próprio, a primeira letra sempre é maiúscula, certo? Então o Enter faz isso. Ele vai criando linhas. Ele vai inserindo linhas, melhor dizendo, né? Mas, deixa eu apagar aqui para dar um exemplo onde eu vou deletar isso aqui. Eu quero diminuir uma linha. No caso agora, eu tenho uma linha em excesso. Um exemplo, eu tenho uma linha em excesso entre o João e a palavra casa. Então, eu quero diminuir essa linha. Anteriormente, eu estava falando como se eu quisesse inserir uma linha. Isso eu faço através da tecla Enter. Agora, eu quero excluir essa linha. Eu quero fazer com que a casa fique assim na linha de cima, onde está piscando o meu cursor agora. O que eu faço? O backspace, ele também tem essa função. Por quê? Porque o backspace, ele apaga para a esquerda. Aqui está o backspace, onde está a minha setinha branca aqui, ó, mostrando ele. Como ele apaga para a esquerda, gente, ele entende que daqui para cá, nessa área toda aqui, ó, vindo para cá até aqui, é uma linha em branco. Então, como não tem caracteres nenhum ali, e aquilo já foi dado um Enter, quando eu aperto o backspace, que o backspace apaga para a esquerda, ele automaticamente vai fazer com que a palavra casa suba. Quer ver? Eu vou apertar ele agora. Backspace, ó, essa setinha aqui, ó. Apertei. Viu? A palavra casa subiu, certo?
Agora, ele pode fazer também, a tecla Del também, ela pode fazer isso. Vocês lembram que a tecla Del, ela apaga da esquerda para a direita, certo? Então, se eu estiver piscando aqui e apertar a tecla Del ou Delete, ela vai entender que toda essa linha em branco que tem aqui, ó, onde minha setinha está andando, ó, até aqui, ela é como se ela fosse, a gente inseriu essa linha. Então, ela entende que é uma linha imaginária onde ele pode apagar, certo? Mesmo não tendo caracteres. O Del ou Delete apaga da esquerda para a direita. Para isso, ele tem que estar piscando num local adequado. Ou seja, se ele estiver aqui embaixo e você apertar o Del, ele vai apagar o C de casa. Mas como você só quer diminuir uma linha, você pode fazer de duas formas. Ou você bota o seu cursor aqui e aperta o Del, certo? Deixa eu voltar. Ou você pode botar o seu cursor aqui também e apertar o Del. Vou apertar o Del de novo. Ó, ou Delete, né? A mesma coisa. Ó, a palavra casa subiu, certo? Então, tem duas formas para você fazer, dependendo de onde você vai colocar o seu cursor, certo? Se eu apertar o backspace agora, o que acontece? O backspace apaga da esquerda, ou melhor dizendo, da direita para a esquerda. Então, ele está piscando ali. Se eu apertar ele agora, ele vai apagar o O. Ó. Ele apaga daqui para lá. Ele apaga daqui para lá. Se eu apertar ele aqui agora, ó, ele vai apagar o O. Certo? Eu vou desfazer aqui de novo. Ó. Desfiz. Pronto. Então, a gente vai falar a tecla espaço é a mais fácil, que é essa aqui de baixo, que vocês sabem que é a maior tecla que tem no teclado. Ela fica na parte inferior do teclado, sempre na parte inferior, e ela é uma tecla comprida. Essa é a tecla mais fácil. Toda vez que vocês tiverem que inserir um espaço para vocês digitarem, vocês precisam pressionar essa tecla. Por quê? Eu não posso botar ali, por exemplo, agora Maria. Não vai ficar junto. Aí vocês falam assim, poxa, mas eu esqueci de dar o espaço. João e Maria ficou tudo junto. Eu tenho que dar um espaço. Mas eu tenho que dar o espaço aonde? Entre aquele O lá, o último O de João, e o M de Maria. É aqui que eu tenho que dar o espaço. Então, como é que eu faço? Eu coloco o meu cursor aqui, entre o O e o M, aperto o botão e ele vai passar a piscar aqui. Eles piscando aqui, basta eu pressionar a tecla do espaço, que eu vou fazer agora aqui embaixo, ó, e ele vai inserir um espaço entre os dois caracteres, entre o O de João, o último O de João, com o M de Maria, certo? Então, vocês podem consertar qualquer coisa. O bala aqui ficou minúsculo. Ele tinha que ser maiúsculo, mas ele está piscando aqui embaixo. Olha, eu tenho várias maneiras de fazer. Se eu clicar aqui e apertar o backspace apaga lá para a esquerda, eu vou apagar o B. Depois eu venho aqui, seguro o Shift e aperto o B. Pronto, resolvi. Isso foi uma forma, certo? Agora eu vou fazer outra coisa. O meu B está minúsculo, eu preciso botar ele maiúsculo. Eu clico aqui, o Delete não apaga da esquerda para a direita, então eu aperto ele aqui, ó, vou apertar aqui, o meu Del, ó, ele vai apagar o B para lá, já que o meu cursor está piscando antes do B, ó, cliquei, apagou o B. Eu vou lá, seguro o Shift e aperto o B. Mas existe uma outra forma de fazer isso também que eu não expliquei para vocês em aula. Sabe aquela história de marcar ou selecionar, que é onde a gente bota aquela tarja azul? Se eu marcar
Só o B aqui, ó, que é o que está me atrapalhando, é só eu digitar ele, a letra correta por cima dele. Eu não preciso nem apertar o delete e nem o backspace. O fato dele estar selecionado, dele estar com esse fundo azul aí, ou marcado, que é a maneira que eu costumo falar, faz com que eu consiga inserir um outro caractere por cima dele. Então eu vou fazer isso, eu vou apertar o Shift aqui, ó, apertei o Shift, e agora eu vou apertar o B. Ó, apertei o B. Pronto. Ele substituiu o B maiúsculo pelo B minúsculo. Isso poderia ser feito até na palavra inteira. Ó, se eu quero botar bala toda minúscula, porque eu digitei em maiúscula, o que eu faço? Eu marco a palavra bala todinha, que estava em letra maiúscula, e digito por cima, em letra minúscula. Ó, é mais rápido, certo? Então, eu quero inserir uma linha, aí onde está piscando o meu cursor aí, para o sinal de porcentagem. Ele está piscando aqui, é só eu teclar um Enter, que é essa tecla aqui, ó. Teclei o Enter, ó, inserir uma linha. Eu quero excluir essa linha. Meu cursor está piscando ali, o backspace não apaga da direita para a esquerda. Então, eu clicando aqui, ó, a linha sobe, certo? Então, basicamente, a gente viu todas as funções do teclado. Eu só vou falar da última tecla, que seria a penúltima, né? Eu tenho outras teclas aqui que eu não cheguei a passar para vocês, mas eu vou dar uma pincelada nelas rápidas aqui. Quer ver? Vamos falar primeiro do ESC aqui. O ESC é uma tecla que fica assim, a primeira tecla na parte superior do teclado, do lado esquerdo. Essa parte aqui, ó. A primeira tecla, ela fica lá em cima. Às vezes vocês apertam com o botão errado, aí aparece isso aqui, ó. Que nem apareceu agora, onde eu estou mostrando aqui. Aí vocês ficam assim, professor, apareceu um negocinho aqui e tal. Se não tiver aquele xizinho que tem aqui, ó, onde vocês costumam fechar a janela, vocês podem eliminar essa caixa de diálogo que abriu aí, pressionando a tecla ESC. Quer ver? Eu vou pressionar o ESC, ó. Pronto, ela sumiu. Entendeu? Então, essa tecla ESC ele serve para você, como você tivesse que sair de uma situação onde você não tem como fechar através daquele xizinho, onde não tem uma janela para você fechar. Alguma coisa que apareceu aqui, que você digitou sem querer, você pode, como opção, o ESC é como se fosse a abreviatura de escapamento. Você quer escapar daquela situação. Então, você pode apertar essa tecla ESC também. Outra tecla também que eu gostaria de falar com vocês é essa aqui, ó, essa Alt GR. Para que serve essa Alt GR? Essa Alt GR, ela serve para inserir o terceiro caractere num teclado. Esse teclado virtual aqui, que ele está mostrando, ele não tem, nenhum deles, uma opção de 3 caracteres na mesma tecla. Mas no teclado de vocês, se vocês forem reparar, lá, por exemplo, do lado do acento circunflexo e do til, eu tenho 3 caracteres ali, certo? Tem umas chaves fechando na parte superior, tem um parênteses fechando logo abaixo das chaves, e tem o Ozinho de primeiro, certo? Essa tecla no teclado virtual não tem, mas vocês podem testar ela fazendo isso. Vocês apertam o Alt GR, fica segurando ele no teclado de vocês, aí vocês vão ver esse Ozinho, ele fica lá perto do onde tem o Enter, onde eu falei no caso para vocês aqui, ó, próximo ao Shift também, ó. Aí eu vou pressionar ele, ó, ele vai sair
o Ozinho lá. Ó, tá vendo? Apareceu o Ozinho. Então essa tecla Alt-GR, ela serve para você inserir o terceiro caractere que está na mesma tecla. Ou seja, o primeiro caractere, que é o que fica na base, ele entra normal, igual esse exemplo que está aqui. Ó. Aqui é o tio, aqui é o acento, o outro acento, aqui é ponto e vírgula, aqui é o ponto, aqui é a vírgula. Então, você digitando normal, vai aparecer esses sinais que estão aqui na parte de baixo. Quando você pressiona o Shift, os caracteres que vão entrar vão ser esses que estão na parte superior, que no caso aqui é 2 pontos, no caso aqui está fechando, no caso aqui é um acento circunflexo, aqui é uma interrogação. Então o Shift ativa esse segundo, que fica na parte superior da tecla. E o Alt-GR, ele insere um terceiro caractere, que nesse virtual aqui ele não tem. Mas se vocês olharem no teclado de vocês, repetindo, assim, ao lado do Enter, tem assim, tem umas teclas aí que tem 3 caracteres. Aí você pode fazer um teste. Como é que você faz? Você bota o cursor piscando aí no seu WordPad, segura, aperta essa tecla uma vez, depois você segura o Shift e aperta, depois você segura o Alt-GR e aperta. A mesma tecla você aperta 3 vezes. Uma sem apertar em lugar nenhum, a outra segurando o Shift e a outra segurando o Alt-GR. Porque aí vocês vão verificar o resultado que deu ao vocês pressionarem essa tecla, certo? Então a parte do teclado basicamente é essa, que vocês vão usar com mais frequência. Agora que você já conhece algumas teclas de função, algumas teclas especiais de controle, nós vamos ver aqui que o teclado ele é composto, portanto, com essas variações de tecla, onde nós temos as teclas de função, localizadas no topo em verde. Nós encontramos F1, F2 até o F12. Cada tecla dessa ela faz uma função específica. Nós temos também as teclas especiais, essas teclas que estão aqui em verdinho bem clarinho, onde nós encontramos o Print Screen para tirar um print da tela, o SRLK e o Pause também. Então, são algumas teclinhas especiais que nós temos aqui no topo. Nós temos as teclas de controle, compostas por esse verde mais clarinho, esse azulzinho mais clarinho. E essas teclas de controle, nós vamos ter um Insert. O que esse Insert faz, essa tecla? Ela, quando você estiver inserindo um caractere e você quiser escrever em cima desse caractere, você aperta o Insert e começa a digitar em cima desse caractere. Temos o Home, que vai para o início da linha, o End ele vai para o final da linha, o Delete nós já vimos que vai estar apagando os textos pela parte direita. Nós temos o Page Up, que ele rola a tela para cima, e o Page Down, que rola a tela para baixo. E aqui embaixo nós temos algumas outras teclas também, como o Ctrl. O Ctrl a gente vai estar utilizando como uma tecla especial, juntamente com outras teclas. Nós temos essa tecla aqui do Windows. Nós temos a tecla Alt-GR, para a gente acionar a terceira função da tecla do teclado. E aqui também nós temos os mesmos grupos que nós temos aqui ao lado, porém nós temos o Alt também. O Alt ele também, juntamente com algumas outras teclas, ele faz algumas funções específicas. Nós temos também o teclado numérico. Quem não quiser utilizar o teclado numérico pela parte aqui de cima, onde nós temos aí também a possibilidade de estar usando aqui em cima, nós podemos usar esse teclado numérico aqui ao lado. Nós temos as teclas de navegação, que são as teclas onde nós
Utilizamos as setas para cima, para baixo, ao lado, direito, esquerdo, para estar se orientando aí também. E as teclas de digitação que nós utilizamos principalmente para digitar os nossos textos. São as teclas que mais utilizamos aí para estar digitando os nossos textos. Então, o teclado ele é composto por todas essas teclas, onde cada tecla tem uma função específica, e teclas elas podem ser combinadas com as outras para trazer funções específicas também para a gente. Agora que você já conhece o teclado, nós vamos estar aprendendo a inserir alguns textos. Então, para inserir textos no Word é bem simples, basta digitá-los através do teclado do computador, que nós já conhecemos, mas é importante treinar um pouco da acentuação, utilizando o que aprendemos sobre a utilização do teclado. Então, perceba que a gente tem um ponto de inserção aqui, que está piscando, e é aqui que a gente vai começar, então, a estar inserindo o nosso texto. Agora, digitar algumas palavras para tirarmos algumas dúvidas. Então, aqui no acento agudo, para eu colocar esse tipo de acentuação, o que eu faço, né? Eu seguro, então, a tecla de acentuação, que ela está bem próxima da letra P. Então, aperto a tecla e vou escrever o caractere que eu quero acentuar. Pronto, aí já acentuei. Então, sempre eu utilizo primeiramente a tecla de acentuação, depois a letra que eu quero estar acentuando. No crase, você vai ver que ele está, essa tecla de acentuação também crase, ela está ao lado da letra P, porém nós temos que usar aí a tecla Shift para poder estar acionando a segunda tecla do teclado. Então, aperto o Shift, a tecla e a letra A. Aí eu já dou o crase aqui. O acento circunflexo, ele é também simples, eu preciso localizar ele no teclado, então ele fica ao lado do C cedilha. Como ele está em cima, eu vou ter que usar a tecla Shift. Então, eu Shift mais tecla de acentuação, circunflexo, e a letra que eu quero estar colocando. Por exemplo, O. Olha lá, acentuei. As aspas, eu acho elas lá em cima também, ao lado do número 1. Então, aqui, ó, eu tenho duas aspas. Abro e fecho. O tio, nós vamos encontrá-lo bem ao lado do C cedilha também. Basta eu pressionar o tio e a letra que eu quero. A cedilha, nós vamos estar encontrando ela bem ao lado da letra L. Então, aqui é só acionar C cedilha, não tem muito o que fazer. Aí. E o maiúsculo, quando eu quiser colocar maiúsculo, como já explicado, eu tenho a opção de usar o Shift. Eu pressiono o Shift, seguro a letra, ou o Caps Lock. O Caps Lock deixa tudo maiúsculo também. Então, tem essas opções de acentuação no teclado, das quais nós vamos estar treinando. Para nós navegarmos no texto também, né, muitas vezes nós precisamos fazer isso pelo texto, para fazer algumas correções, e é possível fazê-lo pelo mouse também, bastando clicar sobre o local que queremos corrigir. O quadro aqui abaixo, ele vai estar apresentando as teclas para fazer isso pelo teclado, tá? Então, a gente pode fazer pelo mouse, clicando, ou nós também podemos fazer pelo teclado, com algumas teclas especiais aí que a gente vai estar utilizando. Então, por exemplo, se eu quiser seta para a esquerda, então, o que eu vou estar fazendo, né? Quando eu uso a setinha para a esquerda do teclado? Um caractere para a esquerda. Seta para a direita, eu ando um caractere para a direita. A seta para cima, eu ando uma linha anterior. Seta para baixo, próxima linha. Ctrl seta esquerda. Então, se eu dar Ctrl setinha esquerda, o que vai acontecer? Uma palavra para a esquerda, ela anda uma palavra para a esquerda.
Ctrl seta direita, ela vai dar uma palavra para a direita. Então, por exemplo, coloquei aqui, ó, Ctrl seta, ó, uma palavra só para a direita. Ó, estou navegando. O End, ele vai para o final da linha. Tudo isso está no teclado. O Home, ele vai para o início da linha. Ctrl seta para cima, um parágrafo anterior. Ctrl seta para cima. Então, se você tiver um parágrafo aí, ele vai para o parágrafo anterior. Ctrl seta para baixo, vai para o próximo parágrafo. Page Down, vai 10 linhas para cima. O Page Down ele também fica próximo ao Home no teclado, próximo ao Pause. Page Up, ele vai 10 linhas abaixo. Ctrl Page Down, parte inferior da janela, então ele vem para a parte inferior da janela. Ctrl Page Up, ele vai para a parte superior da janela. Ctrl End vai para o final do documento, Ctrl Home para o início do documento. Então, são algumas teclas aí que a gente pode estar acionando juntas para que eles formem algumas funções específicas aí no teclado. Outra parte importante também é a seleção de textos. Nós podemos fazer tanto pelo teclado quanto pelo mouse. Embora seja um processo simples, a seleção de textos é indispensável para o ganho de tempo na edição do seu texto. Então, através da seleção do texto, nós podemos mudar a cor, o tamanho, o tipo de fonte, que a gente vai estar aprendendo aí nas próximas aulas. Olha lá, ó. Clico, seguro e arrasto com o mouse. Clico, seguro e arrasto com o mouse. Eu posso fazer isso também com o teclado. Então, por exemplo, cliquei aqui, seguro o Shift pressionado e vou com as setinhas. Ó. Aí eu formato do jeito que eu quero. Ou clico aqui no final, com o teclado, né, com Shift, seta à esquerda. Então, eu posso utilizar essas combinações de teclas ou mesmo o mouse para estar selecionando os nossos textos.